Por gentileza, Fredson. Obrigado. Lição de número 9, né? A gente vai estar falando sobre a suficiência de Cristo. O Reinaldo leu conosco Filipenses capítulo 4, mas eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3. Tá, eu vou fazer uma breve exposição dessa carta. Estudando a lição, eu tive uma ideia diferente do autor da revista. O autor da revista, ele começa falando sobre as consequências do sofrimento. Ele fala sobre que o sofrimento humano é consequência do pecado original do homem, né? O pecado de Adão, que atingiu toda a raça humana. Mas eu vou estar começando diferente. Eu vou começar expondo Filipenses, expondo a ideia geral dessa carta, e no final a gente conclui falando sobre a suficiência de Cristo. Mas ao longo de toda a exposição, vocês vão ver que Cristo é suficiente na vida do apóstolo Paulo, como também ele é suficiente em nossas vidas. Amém? Então a gente vai hoje estudar um pouco a revista, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou falar para vocês aonde Paulo estava quando ele escreveu, qual foi o propósito dessa carta e o que é uma carta, como que ela era transmitida para a igreja, tá? O que Paulo fez no final dessa carta, tá? Qual que era o estado tanto emocional quanto físico desse apóstolo. Amém? Então eu creio que vocês sairão daqui enriquecidos de mais graça e mais conhecimento de Deus. Filipenses capítulo 3, e a partir do versículo 1 diz: Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões de tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Filipenses 3, e o versículo, continuando, versículo 3. Aliás, versículo 4. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, e não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Por estar sentados, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses, que a gente vai ler alguns versículos desta carta. Não dá tempo, não tem como a gente entrar nos pormenores da carta,
mas pelo menos uma ideia geral a gente vai ter sobre o que Paulo estava dizendo. Irmãos, hoje eu estou terrível. Já derrubei lápis, que eu estou lotado hoje. O propósito do apóstolo Paulo a escrever esta carta é porque ele recebeu uma visita de um dos membros dessa carta, e esse membro levou uma oferta para o apóstolo Paulo. E, ao levar essa oferta, ele também relatou que na igreja estava tendo alguns problemas de briga entre líderes, e estava tendo também infiltração do judaísmo. Muitas pessoas que foram salvas, muitos cristãos convertidos, começaram a ter práticas judaizantes. Vocês repararam, no capítulo 3 da nossa leitura, que Paulo fala um pouco sobre isso, sobre se orgulhar na carne? Quando ele fala se orgulhar na carne, ele está dizendo alguns cristãos, judeus convertidos, que estavam voltando para as práticas judaicas, que eram o quê? As festas judaicas, o culto do Antigo Testamento, aquelas antigas práticas, que eles achavam que Cristo não era o suficiente. Tinha a necessidade de fazer mais alguma coisa, de voltar a guardar o sábado, de fazer sacrifícios, todas essas coisas do Antigo Testamento. E eles começaram a voltar a fazer isso. Então, Paulo recebe esta ideia da igreja, o que estava acontecendo com a igreja, 10 anos depois que o apóstolo Paulo havia fundado essa igreja. Ao longo da nossa lição, a gente vai ver como que essa igreja começou, aonde Paulo estava, como que ela se originou. Amém? Deixa eu só explicar para vocês aqui rapidão o que é uma carta. O apóstolo Paulo estava aqui em uma de suas prisões. A gente vai ver que ele teve 3 prisões. Eu vou falar para vocês aonde elas aconteceram e bem provável de onde Paulo escreveu essa carta. Então, Paulo escrevia a carta e enviava para a igreja. A igreja ouvia, o líder da igreja lia aquela carta para todos os irmãos, e os irmãos ouviam atentamente cada palavra. E as palavras eram copiadas e direcionadas a outras igrejas. Então, o propósito da carta era como se ela representasse o próprio apóstolo ali falando com os irmãos. Era como se o apóstolo estivesse entrando no templo, na igreja, e pregando e falando com eles. Mas Paulo estava numa prisão. Amém? Então, o propósito da carta nessa carta aqui, era primeiro agradecer. Paulo queria agradecer aos irmãos pela oferta que ele tinha recebido. E o segundo, Paulo queria também orientar com relação a essas práticas que estavam acontecendo no meio deles. E vocês vão ver no capítulo 4 que tinha 2 irmãs que estavam brigando, que elas estavam de mal. E Paulo recomenda que elas se reconciliem. Quer ver? Capítulo 4, abra comigo. Capítulo 4, versículo 2. Olha a recomendação de Paulo para 2 irmãs que estavam brigando. Quem estiver em casa também, fica com a Bíblia aberta, tá? Vamos estudar nessa manhã, vamos folhear um pouco a palavra. É Filipenses, capítulo 4, versículo 2. O que rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor, sim. E peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado a causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Paulo está falando aqui para as 2 irmãs que estavam na mesma congregação, na mesma igreja, elas participavam da mesma ceia, mas elas estavam de mal. Elas não conversavam umas com as outras, uma com a outra, estavam brigando uma com a outra. Talvez disputando espaço, não sei. Aqui a carta não fala o motivo da briga delas. Paulo só fala, espero que vocês se unam de novo. Espero que vocês voltem, se reconciliem de novo. Olha, rogo a Evódia, o nome dela é Evódia. Uma chamava Evódia, a outra Sintique. É que vocês vivam em harmonia no Senhor. Paulo estava dizendo, pare de brigar.
Pare de perder tempo com essas coisas. Por quê? Porque vocês são minhas companheiras na pregação do Evangelho. O que eu acho lindo no ministério do apóstolo Paulo, e alguns se arriscam a dizer que Paulo era machista. Olha, Paulo incluía tantas mulheres no seu ministério, Evódia, Síntique, Priscila e outras mulheres. A própria igreja de Filipenses foi fundada graças à conversão de uma mulher. Começou lá na casa dela. Então, o cristianismo não é machista. Paulo não era machista. É claro que a Bíblia foi escrita num contexto onde a sociedade era machista. Mas a primeira religião que põe em pé de igualdade tanto homem quanto mulheres foi o cristianismo. Paulo disse, em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há grego, não há judeu. Todos são iguais perante Deus. Então, o cristianismo foi que trouxe valorização à mulher. Porque até então, está aqui o Fredson, que é teólogo, e vai concordar comigo, as outras religiões tratavam as mulheres, até o próprio judaísmo mesmo, como só uma procriadora. Não tinha papel fundamental. Mas aí vem o cristianismo dando valor à mulher. Olha para Lucas. Lucas, quando ele relata que mulheres ajudavam Jesus Cristo no ministério. Era elas que ajudavam financeiramente, era elas que faziam roupas para Jesus. Então, elas estavam lá. Então, quando você ouvir alguém falar que o cristianismo é machista, a gente ouve isso muito na faculdade, né? Essa sociedade machista, patriarcal, essa masculinidade tóxica para oprimir os homens, dizendo que o cristianismo é machista. Muito pelo contrário, o cristianismo trouxe valor à mulher. Então, irmã, se você hoje tem valor, se você tem poder de voz, poder de voto, quem lutou por nós, pela nossa liberdade, foi o cristianismo. A gente pega um pouco quando Wesley e outros se juntaram para lutar contra a escravidão. A primeira vez que foi citada liberdade no Império Romano foi pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quem trouxe a ideia de liberdade para o Império Romano, para o direito romano. Então, a sociedade hoje, a mulher hoje tem mais liberdade por causa do cristianismo, que deu valor à mulher. Amém? Amém, sim ou não? Então, Paulo fala para essas duas irmãs, porque também era o objetivo dele trazer reconciliação para essas duas irmãs. E outra coisa, por que Paulo escreveu essa carta? Para agradecer uma oferta. Paulo estava preso. Parece que a ideia do texto é que, por algum tempo, os irmãos esqueceram dele. Paulo fala, olha, eu sei que vocês não tiveram condição de me ajudar por algum tempo, mas agora vocês estão me ajudando. Não é que eu não possa viver também numa escassez, porque eu posso viver em qualquer situação, tanto na riqueza quanto na pobreza. Porque ele vai dizer, porque Cristo quem me fortalece. E a ideia de fortalecer é que ele me fortalece todos os dias. Cristo está me fortalecendo. Cristo está me ajudando. Amém? Então, Paulo também tinha esse desejo de agradecer. A gente vê aqui a gratidão do apóstolo Paulo para com seus irmãos, para os seus companheiros na fé. Amém, queridos? Amém, sim ou não? Eu sei que eu estou falando um pouco manso, mas é para a gente entender o texto. A minha ideia hoje é levar a gente a entender o texto. Então, não aproveita o tom da minha voz para você dormir, não. Tá? Fica à vontade, quando você der um sono, você dá uma chacoalhada aí para não dormir. Outra coisa, por que Paulo escreve Filipenses? Para recomendar Timóteo. Timóteo estava com ele, e Timóteo iria voltar para a igreja. Paulo fala, recebe e honre homem como esse. Paulo estava recomendando Timóteo também de volta à igreja. Nessa igreja, irmãos, apesar de Paulo escrever dizendo, olha, escreva aos santos em Filipos, havia desunião, como eu já disse para vocês. Então, Paulo escreve para alertar os irmãos com relação à unidade. Veja o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Eu acho incrível isso aqui, porque a gente vê a importância da igreja.
a importância da comunidade, a importância de congregar. Irmão, esse versículo é para você grifar e não esquecer. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 4. Grifa aí, pega um lápis, uma caneta e marca para você entender o propósito da igreja. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completa minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só espírito de atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Veja a recomendação. Essa carta foi escrita nos anos 60 até 62. Mas ele é tão atual para a gente, não é? Esse conselho, essa alerta, que nós acreditamos que é do próprio Deus, falando através do apóstolo Paulo. Olha, nada façam por vaidade, por interesse egoísta. Eu como professor, eu como pregador, como auxiliar na instância da congregação, eu não posso fazer porque eu estou pensando em algum benefício próprio. Mas eu tenho que fazer pensando na coletividade, no benefício ao reino de Deus. Então, se nós vamos fazer alguma coisa, devemos fazer pensando no bem maior, que é o grupo, que é o coletivo. Então Paulo está dizendo, não cante, não pregue, não ensine, se for só por egoísmo, só por vaidade, só porque você quer aparecer. E não é esse o propósito, mas é servir a coletividade. Eu costumo dizer que alguém que não congrega não recebe dom espiritual. Não existe dom espiritual para quem está isolado. Por quê, Valdeilson? Porque qual que é o propósito do dom? Qual o propósito do dom espiritual? Não é edificar a igreja? E alguém que está isolado, que não congrega, que não vê a igreja, que não faz parte do culto, que não participa com os irmãos, para que ele vai ter dom? Ele vai edificar quem? Os dons espirituais Deus dá, não é só porque eu sou bom, mas é para eu edificar a igreja, profetizar, pregar, ensinar. É para a igreja, edificação da igreja. Então aí é a importância da gente congregar, mas fazer do modo certo, sem motivação egoísta. Amém, queridos? Amém, senhor não? O colega meu ouviu uma mensagem minha em seguida e falou assim, irmão, esse negócio de senhor não está me lembrando outra coisa, outra pessoa? Ai. Então, vamos continuar. Nada faço por vaidade ou egoísmo, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses. Irmão, grifa isso aqui. Marca, cada um cuide, não só do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Amém? Isso aqui é ou não é unidade? Isso aqui é ou não é um conselho, uma exortação para que a gente possa viver em comunhão? Como que eu vou cuidar dos outros se eu não congrego? A gente entende que muita gente, nesse momento, não pode congregar por uma questão de saúde. Aí vê o culto online, às vezes mora distante, não pode vir à igreja, às vezes tem alguma comorbidade, não pode vir à igreja. Mas alguém que simplesmente opta porque ele quer, simplesmente ele quer não congregar e ficar vendo só culto online, você não está cultuando, você está assistindo um culto. A gente tem que congregar.
Congregar não é uma inversão do pastor. Congregar não é uma invenção moderna. Congregar é um mandamento bíblico. E a pessoa que não pode vir à igreja, ele deveria ficar triste. Nossa, eu queria tanto ir à igreja. Eu queria tanto congregar. Uma pena que eu não posso por causa dessa pandemia. Que tristeza que eu tenho. Igual os irmãos em Jerusalém, quando estavam distantes, eles diziam, como quando eu lembro de Jerusalém, eu choro. Que minha língua se apregue no céu da minha boca, que os meus dentes se fechem, se eu me esquecer de Jerusalém. Que a gente também possa ter esse mesmo coração. Não posso ir à igreja. Que pena que eu não posso ir. Que tristeza que eu sinto na alma. Você tem pelo menos o gostinho de ver na internet. Mas não se conforme ver só na internet. Quando você puder, venha. Cultue presencialmente. Compartilhe dos seus dons. Compartilhe de uma mensagem com os irmãos, de um aconselhamento com os irmãos. Nada façam por motivos egoístas. Tem pessoas que se isolam só por questões egoístas. Salomão dizia isso. A gente está lendo Provérbios agora e Salomão dizia, olha, aquele que se isola está procurando motivos egoístas. Está pensando só em si mesmo. Mas o que a Bíblia diz é, cuide dos seus interesses. Mas não esqueça do interesse dos outros. Não esqueça da vida dos outros. Ore pelos outros. Aconselhe os outros. Ajude os outros à fé. Amém, queridos? Vamos continuar. Agora eu vou citar algumas palavras do apóstolo Paulo. Paulo estava numa prisão, como eu já disse, quando escreveu esta carta aos Filipenses. Mas Paulo encara essa realidade da prisão como uma coisa boa. Paulo foi preso, estava bem provável, ele estava em Roma, na prisão de Roma, quando ele escreveu esta carta. Sabe quanto tempo Paulo ficou preso? 2 anos. 2 anos. Preso. Ele teve tempo de escrever esta carta e mais algumas outras. Mas Paulo não lamenta a sua prisão. Paulo não ficou dizendo assim, nossa, como eu gostaria, sabe, Fredson, de estar livre, sem as algemas, sem a privação da liberdade, como eu gostaria de estar livre para eu poder viajar mais, pregar mais. Não, Paulo aproveita, porque eu acho que Paulo pregou mais a prisão do que se tivesse liberdade. Olha, Paulo escreveu Filipenses, Filemon, Colossenses, tudo da prisão. E essas cartas alcançaram o mundo, avançaram o tempo. Talvez Paulo tivesse solto, não teria escrito isso aqui. Não é? Então, Paulo não lamentou a sua situação. Paulo não ficou lamentando, mas ele aproveitou a oportunidade. Olha Filipenses capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Olha o conselho que ele fala para os irmãos, porque ele também escreve para consolar os irmãos. Talvez os irmãos estavam tristes porque o líder estava preso. Imagina que a gente recebe a notícia, olha, o pastor Alex foi preso. Como que a igreja ficaria? Aí colocaria a igreja na mão dos auxiliares, pastor preso. Ficaríamos tristes. E os irmãos também estavam tristes por causa do apóstolo Paulo. Eles também estavam pensativos com relação ao apóstolo. Mas o que Paulo escreve para eles, para consolá-los? Filipenses capítulo 1, 12 e 13. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Vejam bem, fala, olha, eu fui preso, mas qual que é o propósito? Para que o Evangelho se expande. Se depois, essa carta ela tem, acho que 4 capítulos, é uma carta curta. Lê depois na sua casa com cuidado, você vai ver que ele fala no capítulo 1, olha, depois que eu fui preso, mais gente passou a pregar também. Então, a prisão de Paulo trouxe benefícios para o reino de Deus. Ele continua, como resultado, se tornou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo estava numa prisão de Roma, os guardas romanos estavam tomando de conta dele, ficavam presos a ele. Enquanto estavam presos a Paulo, o que Paulo fazia,
pastor? Paulo pregava para eles. E aí, você já ouviu falar de Jesus? Esse cara, Jesus? Não, o único Deus é César. Não, só existe César. César é o rei. Não, eu conheço outro rei. Qual rei? Jesus. Jesus? Não conheço. Quem é ele? E Paulo começava a pregar. E Paulo diz, eu ganhei quase todos eles. Só com isso, Paulo aproveitou a oportunidade. Porque onde Deus nos coloca com um propósito. Na igreja, no trabalho, onde você mora, Deus tem um propósito. Eu no meu trabalho eu fico me perguntando, Deus, qual que é o teu propósito? Por que eu estou aqui? Qual que é o motivo? O de Paulo era pregar o evangelho lá na prisão. Olha o que ele diz. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Jesus. E Paulo pregou para muitos deles. Muitos deles foram convertidos. Muitos deles foram salvos por causa da prisão do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Talvez você esteja passando por uma situação não de prisão, mas de alguma outra situação da sua vida. Alguma outra privação. Deus tem um propósito. Por isso que o tema desta lição é Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente em sua vida. Se você tem Cristo, você tem tudo. A gente fala assim, eu perdi tudo, agora só tenho Cristo. Isso não é um lamento, isso é um brado de vitória. Porque você tem Cristo, você tem tudo. Você tem o suficiente para você vencer qualquer situação. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai vencer. Não porque você é forte, mas porque Deus é forte. Glória a Deus. Amém? Então, não lamente a situação. E outra coisa, Paulo poderia muito bem falar assim, eu não quero mais saber desse negócio de pregar. Eu não quero mais saber. Por que Paulo estava preso, irmão? Só por causa da pregação do evangelho. Era o único motivo. O único motivo, por causa da pregação do evangelho, para ele não ser preso, bastaria dizer, não vou pregar mais. Não vou fazer mais. Porque agora Paulo perdeu tudo. Ele diz, na leitura que nós fizemos, que eu perdi tudo. Se alguém tiver motivo para se gloriar, já viu as pessoas que gostam de dar carteirada nos outros? Mas a polícia para ela assim e ela fala, você sabe com quem você está falando? Se eu fosse policial, eu ia dar uma resposta muito boa. A pessoa, você sabe quem eu sou? Dá carteirada nos outros. Paulo não. Paulo diz, eu considero tudo isso como perca para ganhar Cristo. Então Paulo não desistiu só porque ele foi preso. Porque quando a gente tem uma missão, quando a gente tem um propósito, a gente não para. A gente não desiste. Propósito, missão. Se você tem convicção, então vai e faça. Não desista. Enquanto Paulo estava preso, ele fez uma declaração sobre o que esperava dos irmãos daquela igreja. E também ele chama os irmãos para a alegria. Irmão, que motivo de alegria há em alguém estar preso? Vocês já pararam para ver algum documentário sobre as prisões romanas? Qual motivo Paulo teria para estar alegre? Por que ele estaria alegre? Vamos ver. Filipenses capítulo 2, versículo 15 ao 18. Está projetando aqui, né, Fredson? Obrigado. Então, os irmãos podem também estar lendo a Bíblia ou vendo no projetor. Olha o que diz. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Paulo está chamando os irmãos para que, mesmo onde eles estavam, naquela sociedade corrompida, eles pudessem viver de forma como? E de caráter irrepreensíveis. A gente hoje
vive num momento, e não é novo o que nós estamos vivendo, pastora, é só uma volta ao passado. Não existe nada de novo. Tudo que existe hoje já existiu um dia. Tudo, irmãos, que acontece hoje já aconteceu. Só é uma volta do passado. Eu quero dizer o seguinte, existe hoje muitas igrejas que falam sobre a graça. A graça de Deus, você é livre para fazer qualquer coisa, e muita gente confunde isso. Muita gente. Já viu casamento de crente, de muitos crentes, regada a bebida? Crente bebendo à vontade? Porque eu estou na graça. Porque a graça de Deus me salvou. Então, e vira um escândalo. Um escândalo para a igreja. Mas Paulo está dizendo, vivam de maneira irrepreensíveis. Nós fomos salvos pela graça? Fomos. Nós podemos fazer alguma coisa para ser salvos? Não. Nós podemos fazer alguma coisa para ser aceitos? Não. Há alguma coisa boa em nós que Deus possa olhar para a gente e falar assim, eu vou salvá-lo porque ele é bom? Não, não há nada de bom em nós. Nada do que façamos vai fazer com que Deus nos salve. Mas uma vez que fomos salvos, Deus nos coloca para vivermos de forma irrepreensíveis. Ele diz mais, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então Paulo está nos comparando como estrelas. Não de Hollywood, não da igreja, não estrela da igreja, não popstar, mas brilhar no universo, no mundo onde vocês estão. Seja estrela, brilham, amém? Imagina aí o universo e você está lá brilhando, amém, queridos? Vamos continuar, Filipenses 2, 15 ao 18. Retendo é o quê? Guardando firmemente a palavra da vida. Então, a recomendação, a ordenança é guarde a palavra da vida. Porque como que vocês vão conseguir ter o caráter irrepreensível? Como que vocês vão conseguir ser estrela nesse mundo, brilhando? Estrela aqui não é no sentido de fazer sucesso, mas é no sentido de ser luz. Brilhar a luz de Cristo. Como que eu consigo isso? Guardando a palavra de Deus. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a gente tem que guardar a palavra de Deus. Assim no dia de Cristo, olha o que Paulo fala como líder. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido em vão, nem me esforçado inutilmente. Paulo está dizendo, olha, se vocês não cumprirem isso, no dia de Cristo, no dia do Senhor, vai parecer que eu corri em vão, que eu preguei em vão, que eu fui preso em vão, que eu apanhei em vão, que eu passei perigos em navios em vão. Mas se esforce para que eu olhe para vocês e veja que eu não corri em vão. Alguém que é discipulador, alguém que prega, alguém que ajuda o irmão na fé, às vezes não é frustrante, você ajuda a pessoa, pega a pessoa pela mão, ajuda aquele casal, ajuda aquele irmão que estava na pior, e ele se levanta, ele parece que foi salvo, ele começa a vir à igreja, e daqui a pouco a pessoa fraqueja e cai. E a pessoa volta a fazer tudo o que fazia antes. Você fala, parece que todo o meu esforço, parece que todo o meu tempo foi em vão. Paulo está dizendo isso aqui. Então se esforce para que não pareça que eu corri em vão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre. Ele está o quê, irmãos? Vamos de novo, ele está o quê? Como que você está diante da sua situação? Não é que Paulo estava rindo à toa. Não é que Paulo estava dando gargalhada igual o Coringa na prisão. Não. Mas quando ele fala que eu estou alegre, eu estou contente em Cristo. Eu me regozijo em Cristo.
Ele se considerava, irmãos, como um sacrifício de libação, como um vinho sendo derramado. Ele era o sacrifício de Deus. Aí ele chama os irmãos, ele fala, estou alegre. Aí ele fala aos irmãos, eu sei que vocês estão preocupados, mas estejam vocês também alegres. Se alegram comigo. Amém? Amém, queridos. Isso aqui é uma lição que a gente pode tirar para as nossas vidas. Como que nós nos comportamos diante da situação? Será que Cristo é o suficiente para nós? Será que estamos nos alegrando? Não é que nós não vamos ter momentos difíceis. Teremos sim. Mas a questão é como que você reage a eles. Olha como Paulo reagiu aos dele. Estou alegre. Então, meus irmãos, se alegrem comigo, se regozijem comigo e sejam alegres também no Senhor. Por quê? Porque, como diz a lição, Cristo é o suficiente. Você já tem Cristo, você tem tudo. Há uma canção, e essa canção teologicamente ela é errada. A gente fala assim, eu quero o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. Está errado. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e habita entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João vai dizer, eu toquei nele, eu andei com ele. Ele era feito de carne e osso, ele sangrava, ele também era humano. Então o melhor de Deus não vai vir. O melhor de Deus já veio, e ele está conosco, pois ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem bom ânimo, porque vocês passarão por aflição no mundo, mas se alegram, porque eu venci o mundo. Então ele está conosco. Não é que ele vai vir, não é que o melhor vai vir, o melhor já veio. Já veio, está conosco. Aleluia. E Paulo vai dizer, ele se fez como homem, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e habitou entre nós. Amém? Então se alegre, seja qual for a sua situação, Cristo já está com você. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Olha, Paulo apresenta uma defesa do seu ministério. Paulo declara que passou por muitas prisões. Paulo estava sendo questionado, indo agora para Corinto, sobre a igreja. A igreja estava rejeitando Paulo, estava questionando Paulo com relação ao ministério dele. Paulo, mas quem disse que tu é apóstolo mesmo? Você nem andou com ele, você nem sabe com ele. Paulo faz uma defesa do seu ministério perante a igreja. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 23. São eles servos de Cristo? Ele está falando aqui dos apóstolos. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ele fala o seguinte, eu pareço que estou doido, porque agora eu vou puxar sardinha para mim. Ele vai agora puxar as suas credenciais. Paulo agora vai dar uma carteirada. Ele diz, eu estou fora de mim por falar essas coisas. Eu ainda mais trabalhei muito mais. Paulo está dizendo, eu preguei mais do que eles. Os 12 andaram com Jesus. Eu preguei mais do que eles. Eu trabalhei mais do que eles. Fui encarcerado mais vezes. Está dizendo, eu fui preso muito mais vezes do que eles. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Paulo está aqui fazendo uma defesa do seu ministério, porque ele estava sendo questionado com relação ao seu apostolado. Olha só, irmãos, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, como eu já disse, Paulo estava numa prisão romana. Junto com esta carta, com Filipenses, Paulo escreveu
Olha só, observem. Colossenses, Paulo escreveu Filemon, Paulo escreveu também Efésios. Foi isso mesmo? Estou certo? Sim ou não? Isso, né? Paulo escreveu Filemon, Colossenses, Filipenses também. Olha só, o que é que Paulo fala? Onde Paulo estava? Paulo ficou preso. Paulo teve 3 prisões. Acompanhe comigo. Paulo teve três prisões. Uma em Filipe de Cesareia. Quando que foi essa prisão? Quando Paulo expulsou aquele espírito maligno daquela menina que estava adivinhando e estava dando lucro para os seus senhores lá em Filipos. Paulo repreende o espírito dela e os seus senhores não gostaram porque perderam o lucro. Paulo então é preso. Então acontece aqui uma prisão do apóstolo Paulo. Paulo apanha e a gente conhece o testemunho. Paulo e Silas estavam cantando, as cadeias se abrem, o carcereiro é salvo. Então Paulo foi preso em Cesareia, outra prisão de Paulo em Éfeso e outra em Roma. Em Roma ele esperava pelo julgamento. Pouco tempo depois de escrever Filipenses, Paulo foi condenado à morte. Eu pensei em trazer um trechinho de um vídeo do filme do apóstolo Paulo. Eu não trouxe porque os irmãos que estão em casa teriam dificuldade em ver. Mas vejam depois trechos da morte do apóstolo Paulo, do livro, do filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Eu acho aquela imagem do apóstolo sendo decapitado, uma imagem que fala aos nossos corações. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Foi o que eu já disse, Filipenses 1:13. Então, Paulo teve 3 prisões. Ele vai dizer que teve outras. A gente viu em 2 Coríntios que ele falou, fui preso várias vezes. Mas há registros na Bíblia de 3. Bem provável que ele passou por outras prisões, mas só há registros aqui dessas 3. Cesareia, em Filipos, em Éfeso e em Roma. Valdeilson, de onde ele escreveu a carta para os filipenses? De onde, irmãos? Quem está ligado na aula? Quem está em casa aí? Escreve no chat. De onde? Hã? Ele estava em qual prisão? De Roma. Ele estava na prisão de Roma. Estava preso. Ele ficou quantos anos nessa prisão? 2 anos. E ele escreveu essas cartas. Detalhe, irmão. Mas em qual prisão Paulo estava? A maioria dos estudiosos acreditam que Paulo escreveu esta carta da prisão de Roma, onde Paulo ficou 2 anos preso, entre os anos 60 até 62. Vamos agora entender um pouco sobre a cidade de Filipe. Que cidade que era essa? E por que Paulo, quando ele foi colocado em liberdade as pessoas que prenderam ele fala, não, eu sou cidadão romano. Vocês prendem uma pessoa assim, batem uma pessoa sem julgar, sem dar defesa. Por que Paulo falou aquilo? Paulo estava em Filipos e falou aquilo em Filipos. Por quê? Vamos entender. A cidade de Filipe era uma colônia romana. Então, o direito romano, a lei romana, imperava em Filipos. Porque Filipos era uma cidade, uma colônia romana. O idioma predominante lá em Filipos era o mesmo idioma que estava no Império Romano, em todo o Império Romano. Eles falavam latim. Olha, irmãos, outra coisa. Nessa cidade, os soldados romanos, os guerreiros do exército, quando eles aposentavam, sabe para onde que eles iam? Para Filipos. Eles ficavam lá. Por isso que Paulo evoca o direito romano, quando ele apanhou, sem ser ouvido, sem ter tido a sua defesa legal. Ele fala, por que vocês estão me batendo? Vocês não me ouviram? Eu não tive direito à defesa alguma. É lícito fazer isso? Ficaram com medo. Não, fala, solta ele e não deixe ninguém ficar sabendo disso. Porque a cidade era uma colônia romana. Amém?
Quando Paulo escreveu esta carta, Paulo escreveu ela na sua segunda viagem missionária. Paulo é levado, então, a pregar nessa cidade. Paulo teve uma visão de um cidadão da Macedônia, que falou: Paulo, passe para cá e venha pregar o evangelho. Paulo, então, obedecendo a palavra de Deus, ele parte e chega até Filipos e prega o evangelho. Quando ele chega lá, junto com seus companheiros, ele vê algumas irmãs que vão orar, e ele acompanha essas irmãs em oração. Ele prega para elas e elas são convertidas. Vejam, Atos, capítulo 16, versículo 12 até o versículo 14. Olha o que Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai relatar. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, amém? E a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Nos sábados, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender ou entender a mensagem do apóstolo Paulo. Interessante, está dizendo que o Senhor abriu o coração. Então eu posso pregar o evangelho 1000 vezes para uma pessoa. Se Deus não for lá e destrancar o coração dela, ela não vai entender. Ela não será salva. Então, a gente tem que orar para que as pessoas sejam salvas. Não é só pregar, também orar. Porque só Deus pode quebrar um coração endurecido. Amém, queridos? Então, se você tem desejo de ver um filho teu esposo, um parente, um amigo salvo, põe ele nas suas orações. Deus muda o coração, quebra o coração, faça com que ele entenda a pregação do evangelho, faça com que ele compreenda a mensagem, e Deus vai lá e salva. Amém, queridos? Deus vai lá e muda o coração. Então, essa igreja começou aqui. Ela começou aonde? A igreja de Filipos começou aonde? Na beira de um rio, com as irmãs orando. Amém? Com os irmãos orando. Essa irmã foi convertida, e ali começou esta igreja de Filipos. Paulo foi preso. 10 anos depois, há necessidade dele escrever esta carta para exortar, para ensinar, para falar sobre a unidade, para pedir para as irmãs se reconciliarem, para agradecer a oferta, para consolar os irmãos, para dizer como que ele estava. Irmãos, eu estou bem, estou preso, muitos estão ouvindo o evangelho, mas eu dou graças a Deus porque foi para o benefício da pregação do evangelho que eu estou em cadeias. Graças a Deus. Irmãos, Paulo escreve esta carta para seus irmãos nessa cidade como forma de agradecimento a eles pelas generosidades para com ele. Mas Paulo reconhece que aprendeu a viver em qualquer situação. A gente ama citar esse versículo, não é? De Filipenses capítulo 4 e o versículo 10 até o 13. A gente fala: eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Não, agora eu vou tentar esse propósito aqui porque eu posso todas as coisas, eu vou fazer qualquer coisa. Não é assim que a gente entende, na maioria das vezes? Não é assim que muita gente fala desse versículo? Irmão, olha, vai lá porque você pode todas as coisas. Vamos entender o que Paulo realmente queria dizer quando ele fala: eu posso todas as coisas. Será que era eu posso comprar o carro do ano porque eu posso todas as coisas? Minha empresa vai prosperar porque eu posso todas as coisas? Será que é isso? Eu vou prosperar financeiramente porque eu posso todas as coisas, porque eu sou o bichão. Será que é isso que Paulo está dizendo? Vamos entender. Olha o que ele diz. Filipenses capítulo 4, do 10 até o 13. Alegro-me
grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Irmão, antes de eu explicar o versículo completo, vamos aqui parte. Olha o que Paulo está dizendo. Eu agradeço porque vocês de novo voltaram ao interesse por mim. É até 10h30, não é? É até 10h30, não é? A escola? É? Ah, tá. Então eu estou passando do tempo? Passei do tempo. Vamos rapidão aqui só para a gente finalizar. E o líder está agradecendo, porque a igreja voltou de novo a ter interesse por ele. Irmão, não tem nada pior para um líder do que ele ser rejeitado pelo grupo. É muito ruim. E Paulo estava triste por causa que os irmãos não estavam ligando para ele, mas de repente os irmãos se interessam por ele. Ele fala: agora eu estou de novo feliz, porque vocês se alegraram, estão de novo interessados em meu estado. Líder não é super-homem, irmão. Pastor não é super-homem. Tem gente que só traz problema. Só traz problema, só procura quando está na dificuldade. Nunca procura o líder para agradecer, para mostrar que se importa. Mas os irmãos de Filipos não. Juntou todo mundo, vamos juntar uma oferta? Vamos juntar uma oferta? E vamos levar para o apóstolo lá na prisão. Quando Paulo viu aquilo, Paulo se alegrou. Não foi pela oferta. Paulo não está dizendo aqui, obrigado por esse dinheiro, que eu estou muito feliz. Paulo está dizendo, obrigado porque vocês se importaram comigo. Não era o presente, mas era o ato em si. O fato de mostrarem que se lembraram dele. Amém, queridos? Olha, continuando. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo diz, olha, eu sei que vocês se importavam comigo. Vocês só não tinham uma forma, só não tiveram oportunidade de mostrar, não foi? Eu sei que vocês se importavam comigo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver em qualquer situação, tendo dinheiro ou não, pobre, rico, com amigos ou não. Eu aprendi a viver em qualquer situação. Por quê? Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém.